Olá! Final de ano tá aí, a gente tá o quê? Repensando na vida, tá pensando aqui nos BO, nos boletos pra pagar, entendeu? No Natal, no Ano Novo. E aí eu também vim aqui falar o quê? Os 5 livros que desgraçaram a minha cabeça e que me deixaram em posição fetal até agora, que eu não consigo pensar em outra coisa sem ser nesses 5 livros aqui. Para início de conversa, a gente tem que falar de Helena Ferrante, né? Por quê? Porque vocês viram aqui, espero que vocês tenham visto meu vídeo sobre Helena Ferrante. Essa mulher, gente, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver no mesmo mundo que existe uma Helena Ferrante e que eu não sei exatamente quem ela é ainda, você tá entendendo? Por quê? Porque ela desgraçou minha mente de um jeito, mas de um jeito, aí sem contar com a tetralogia dela, né, que eu li no ano passado, então assim, não é desse ano, porque também desgraçou minha cabeça, principalmente a partir do segundo. Mas o grande lance foi Dias de Abandono. Um livro, gente, que olha, me mexeu de um jeito, mas de um jeito que eu não sei lidar. O que acontece? A gente tem acesso, a gente sabe da Olga. A Olga, ela começa o livro falando sobre esse casamento dela e o marido dela fala, viu, querida, deu aqui por hoje, foi ótimo, nada assim, nada contra, porém nada a favor também. Tá na hora do quê? Da gente separar aqui do nada, né? Acho que tá bom aqui. E ela descobre que ele, na real, tá se envolvendo com outra mulher. E ela tem 2 filhos, então assim, você tem toda a questão desta mulher que antes era casada e que tinha alguém ali junto com ela all the time e agora não tem mais. Então, assim, é um sentimento de solidão, de abandono mesmo, tal qual o nome do livro, sabe? E que você vai pegando aquela sensação, aquela narrativa dela, ela com noites de insônia e ela vendo, às vezes ela se dá conta que o marido saiu e que não tá mais na vida dela e que tá com alguém muito mais novo do que ela, né? Com uma mulher muito mais nova, então isso também desgraça a cabeça dela. E essa coisa dessa maternidade que é sempre questionada, né? Porque ela fica, eu tinha que amar esses meus filhos que são a cara do pai? E por que se eles me lembram o cara todos os dias? Mas ao mesmo tempo eu tenho que amá-los, porque eles são meus filhos, mas afinal de contas eu devo fazer isso, não devo? Será que eu tô certa? Essa sensação de culpa. Tem uma cena que é poderosíssima, que eu até comparei num vídeo sobre Clarice Lispector. Eu comparei com esse lado, essa personalidade feminina, essa questão da mulher, que é tão intrínseca, que é quase como se fosse, né, a placenta que a Clarice Lispector fala em um dos livros dela, que é justamente uma cena em que ela acha que ela está presa na casa dela, porque ela começa a achar que foram roubadas as joias que ela tinha, os brincos que ela tinha. E aí ela resolve que ela vai contratar, fazer aquelas portas assim de aço com senha e blá 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 blá. E aí ela acha que ela tá presa, que ela não consegue mais abrir essa porta. E que ela tá presa com os filhos, e os 2 filhos doentes, que são um casal, né? E também o cachorro doente. Então ela fica num desespero, e é tão desesperador, você não consegue tirar os olhos do livro. Enfim, é toda uma questão de que, assim, eu que já fui casada, que já sei também, já passei por separações, é toda uma questão de o quanto que a gente tem que ser autossuficiente todos os dias, o quanto que é complicado, o quanto que a sociedade joga na nossa cara algumas questões de idade, de maternidade, de amor próprio, de falta de autoestima, né? E o quão a gente também fica dependendo do outro. Isso me faz lembrar do segundo livro que me desgraçou a cabeça, que é Nix, que também tem vídeo aqui no canal. Um calhamação, que é realmente um nocaute do Nathan Hill, que vai virar série com a Meryl Streep, com o J.J. Abrams. E basicamente me desgraçou a cabeça, porque também tem um lado maternal importante, apesar de que é um livro narrado por um cara, que é o Simon, mas tem toda a questão de essa mãe, porque é uma mãe que abandona o filho e o marido quando o filho tem 7 anos. E ela deixa eles lá e o livro começa de uma maneira muito bonita, né, falando das tartarugas que saem, que fogem e tal. E você tem esse personagem que é tão psicologicamente perturbado e que ele começa a nos mostrar o quanto na sociedade a gente nunca tem a menor ideia do que o outro está passando, né? E ele não teve a menor ideia nem sobre a própria mãe dele. E aí o livro todo é essa tentativa de descoberta de quem ele é e também quem a mãe foi para tê-lo abandonado e por que ela abandonou, por que ela deixou ele lá. E tem essa redescoberta da mãe que acaba jogando pedras num deputado extremamente conservador e que reaparece aí. Eu falando de mãe, e é claro que passo churros aqui atrás. Mas basicamente é toda essa questão mesmo, né? De como a gente não tem a menor ideia do que está passando com o outro, de como a gente quer se provar para o outro. Cara, é um livraço, um nocaute, me nocauteou total. Eu acho que foi o melhor livro, ou sei lá, o segundo melhor livro que eu li em 2018.
facilmente, apesar de ter muito detalhe, né? E aí você me lembra facilmente foi o melhor livro que eu li, que foi Becos da Memória, da Conceição Evaristo, uma escritora importantíssima da nossa literatura, uma escritora negra que traz a ideia de escrevivência, que você só pode existir a partir da sua própria escrita e da sua escrita enquanto uma mulher que foi muito pobre, que nasceu numa comunidade em Belo Horizonte, e que traz essa ideia de que se não for ela para trazer a memória do seu povo, quem que vai trazer, né? E aí tem trechos magníficos, por exemplo, com Maria Nova, que é a personagem principal. Ela é uma menina, uma criança, e ela vive numa favela que vai ser demolida porque o governo vai construir outras coisas lá, né? E aí tem a história de todo o povo dessa favela, dessa comunidade, e aí tem uma cena lindíssima que é ela escutando as histórias do tio Totó e da Maria Velha, que são seus tios, né? E tio Totó, que a primeira frase que tio Totó aprendeu a ler foi: os sonhos dão para moço, para o jantar nunca. E aí você tem ela falando, ela escutando essas histórias da comunidade, do seu povo, e aí a Conceição Evaristo narra assim: eles iam trocando essas pedras pontiagudas, essas pedras pesadas e que rasgavam, e Maria Nova guardava as mais pontiagudas para si, no seu coração. Ai, é tão bonito. E aí tem a cena de que eles alugam, a comunidade inteira aluga um caminhão para a comunidade mudando, porque o governo paga pelo menos esse caminhão para mudar, né, essas pessoas de lugar. E aí tem essa cena também da poeira indo nos olhos das pessoas. Tem a cena dos tratores, que as crianças morrem brincando com os tratores que estão lá. Nossa, é pesadíssimo, é lindíssimo, assim como tudo que Conceição Evaristo escreve, que tentou entrar na Academia Brasileira de Letras, né? E não conseguiu, porque a gente tem toda essa estrutura social de que só os homens brancos costumam tomar conta das nossas histórias, mas basicamente a gente tem toda essa vivência e essa história, e também Maria Nova na escola, escutando a história da escravidão e pensando, não foi assim não. Então eu vou ter que escrever, né? Outro livro que eu li da Conceição Evaristo que também me deu um desgraçamento mental foi Ponciá Vicêncio, que também conta a história de uma mulher negra que vem de um lugar muito pobre, que muda para São Paulo e que quando ela aprende a ler e escrever, ela percebe que na sua assinatura tem a assinatura de outros seus, né? Tem muita história por trás de uma simples escrita, né? E é isso que a Conceição Evaristo faz como ninguém. Leiam Conceição Evaristo, é uma das melhores escritoras que existem na atualidade, né? Ela e Helena Ferrante estão ali, ó, tete a tete, desgraçando minha cabeça, tá? E aí, outro livro que também me desgraçou, mas num sentido muito mais social, como toda boa ficção científica, que foi Flores de Algernon, da editora Aleph. É um livro lançado nos anos 60, que conta a história de um experimento científico que foi feito para tentar deixar pessoas mais inteligentes. Eles começam num rato, que é esse Algernon, e aí eles chamam Charlie, que é um menino, é um cara, um homem, né, que ele tem deficiência mental, uma deficiência mental bem severa. E aí você tem os diários dele nesse experimento, que ele vai sendo testado. A partir dessa cirurgia, ele tem esses diários que você vai... E é muito demais, porque me fez pensar muito em, primeiro, como a gente não tem... tem muito preconceito, né, com as doenças e com as questões sociais. E o quanto questões sociais de filosofia que pra gente parecem bem padrões e bem naturais, que a gente vai vivendo, elas são, na verdade, a gente tem que pensar filosoficamente nelas, né? A gente tem que ter uma noção, tem que ter um estudo, tem que ter uma noção social muito forte e severa para conseguir entendê-las. Então você tem não só a gramática do Charlie que vai mudando no diário, né? Que ele começa a falar, isso também me faz pensar muito, né? Até que ponto você ser mais inteligente, você vai falar mais bonito, mais, né, de uma maneira mais bonita, com palavras mais difíceis. Porque se ele não teve esse vocabulário no decorrer da vida dele, de onde ele está tirando isso, né? E ele começa a ler muito mais, e ele começa a questionar também o papel dele, começa a questionar questões de ego, questões de poder, né, dos cientistas que vão tratando dele mesmo na sociedade, o quanto que ele acha algumas coisas que eram piadas e outras não, enfim, essa inteligência social, né, que tem muito mais a ver com o teu meio e como você cresceu e dos benefícios que você teve na sua vida,
né? Do que necessariamente de uma questão que nasceu com você, né? Cara, demais. Enfim, essas histórias sociais que a gente vai trazendo, e também me desgraçou muito que eu fiquei analisando todo mundo socialmente, sabe? E por último, e não menos importante, todo mundo que acompanha o Valer um Livro sabe que Me Chame Pelo Seu Nome desgraçou minha mente totalmente, mas é que é tão poético, é tão bonito, é tão sonoro e fala sobre esse amor, né? Que a gente sente e que é um amor que vem de dentro e que te faz mudar sem você perceber, que te faz repensar sobre o teu papel na tua vida mesmo, né? A tua relação consigo mesmo e com o outro, e que traz também, né, frases lindíssimas, por exemplo, que virou até filme, que ganhou o Oscar aí em diversas categorias, e que traz aquela frase lindíssima, né, do pai do personagem principal, do Hélio. We rip out so much of ourselves to be cured of things faster that we go bankrupt by the age of 30 and have less to offer each time we start with someone new. But to make yourself feel nothing so as not to feel anything, what a waste. Ai, gente, só livro que me desgraçou a mente. Eu quero que vocês me contem aí embaixo se vocês já leram alguns desses livros e quais foram os livros de 2018 que desgraçaram a mente de vocês. Não precisa ter sido lançado nesse ano, mas que vocês leram esse ano. Eu espero que vocês tenham gostado e vai ter muito mais vídeos sobre isso aqui no canal. Em breve também eu vou fazer um vídeo sobre as minhas leituras até, né, dezembro aí. Ai, meu Deus do céu, o ano já acabou, passa muito rápido. Um beijo e eu espero o comentário de vocês. Comentem aí embaixo. Tchau!